Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Andrei Verdeguera passando por aqui. Já quero abraçar cada um de vocês. Obrigado aí por estar assistindo esse vídeo. E convido vocês a assistir até o final desse vídeo. Hoje, nesta manhã de sábado, vamos estar conversando com a Catiane. Ela que é terapeuta holística, mentora também, né, Catiane? Então, fiquem até o final desse vídeo e vem com a gente para acompanhar um pouco dessa conversa e também aí ela que vai estar mostrando através aí de palavras e através desse vídeo aí um pouco da sua profissão como um todo aí no dia de hoje. Então, muito bom dia, Catiane. Bom dia, Andrei. Bom dia. E fala então aí para nós, para o pessoal aí que vai nos acompanhando aqui no nosso vídeo, neste podcast, nesse vídeo de hoje, um pouco da tua profissão que tu exerce com grandeza no dia a dia. Catiane, fala então aí como é ser mentora holística. Tudo bem, Andrei? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, sou terapeuta holística e também mentora. Trabalho com desenvolvimento pessoal. Trabalho questões tanto profissional, financeiro, pessoas que têm questões com dinheiro, questões familiar. Então, as terapias holísticas servem para destravar a vida da pessoa, para contribuir com os resultados que a pessoa busca. Às vezes a pessoa está num determinado lugar na vida e ela quer chegar num objetivo. E para esse objetivo, para facilitar, né, a chegada desse objetivo, as terapias holísticas vêm para contribuir, onde a gente ressignifica as questões da pessoa, né, a questão que a pessoa traz para a sessão, a gente trabalha isso, encontra a raiz do problema e facilita então o processo, né, a jornada da pessoa no decorrer da vida. Então eu trabalho com o Reiki, constelação, Theta Healing, barras de Axis, inclusive as barras têm sido assim as minhas queridinhas do momento, onde eu percebo que é uma contribuição gigantesca para as pessoas, as sessões de barras. Vejo já na primeira sessão a diferença que tem os relatos, né, que as pessoas trazem pós-sessão. Então as barras é o que eu acredito que nesse momento tem sido a maior contribuição de todas. E se você está se encaixando nessa conversa, aproveita e já fica e já curta o vídeo, compartilha também, né? Falando hoje então com a terapeuta Catiane Borba, ela que é terapeuta holística, né? Trabalha aí os segmentos da vida, tanto o emocional como a parte financeira de cada pessoa como um todo. E a gente vai seguindo por aqui. Catiane, então, pessoal que nos acompanha aqui no nosso vídeo, conte também um pouco da sua trajetória de vida, como é ser a Catiane Borba hoje terapeuta, mas como foi no princípio assim essa transformação. Sim. Então, antes de eu me tornar terapeuta, a minha vida era completamente diferente. Eu não me vejo mais sem as terapias. Como seria a minha vida se eu não tivesse essas ferramentas, né, que a gente chama de ferramentas disponíveis para me trabalhar, para usar no meu dia a dia. E eu super indico, né, quem tem a vontade de conhecer mais, não para se tornar terapeuta, não precisa você se tornar terapeuta, mas para você utilizar para a sua vida, para os seus negócios, para o seu trabalho, para você como um todo, às vezes para contribuir com a sua família. É maravilhoso. Então a Catiane de antes, ela tinha várias questões, principalmente a comunicação, era uma questão assim bem desafiadora. Até hoje ainda confesso que tenho desafios com essa comunicação através, né, das redes sociais, de gravar um vídeo, de estar ao vivo. Eu tenho essa questão, parece que eu estou falando sozinha. Então, eu venho me trabalhando cada vez mais para romper isso. Antes era bem desafiador, principalmente eu tinha questões de ansiedade. A ansiedade, assim, era algo bem terrível que me atrapalhava muito. E eu tinha salão, né? Trabalhava com cabelo, com unha, então a minha vida era diferente do que é hoje. E antes mesmo de me tornar terapeuta, eu já buscava autoconhecimento, eu já buscava entender quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, o que mais, além do que eu vivia, era possível. Eu sempre, então, busquei conhecimento. Só que eu busquei com mais intensidade, com mais fervor, foi através de uma questão que aconteceu comigo, de um problema, né, que aconteceu
onde a maioria das pessoas então buscam se conhecer, buscam resolver as suas questões através da dor e não do amor. Então, para mim não foi diferente, foi através da dor onde eu busquei me conhecer, busquei saber mais quem eu era e o que eu estava fazendo aqui. E no nosso bate-papo descontraído, né, esta manhã, a gente aproveitando, né, para então explicar melhor então um pouco dessa profissão que a Catiane aí, a nossa convidada especial, explica para vocês, pessoal que nos acompanha aqui na nossa rede social. Catiane, desafios, teve alguns, como que foi assim os desafios no decorrer desse tempo, nessa tua trajetória aí da profissão, quais foram os principais desafios que você teve até o momento? Os desafios, eu digo que eles sempre existem e eles sempre vão existir. Eu considero que para mim aconteceu muito rápido as coisas. Às vezes eu tenho essa coisa de querer resultados rapidamente, de saber da minha capacidade e até onde eu posso chegar, então isso gera, de certa forma, um querer acelerar, né, as coisas, querer viver o que já está disponível muito rápido, porque eu tenho uma visão diferente. Mas os desafios, eles são encontrados, né, no decorrer da vida, no dia a dia. E eu lido de uma forma diferente do que eu lidava antes, quando eu não tinha acesso à informação, não tinha conhecimento, não tinha as ferramentas que eu tenho desde que eu me tornei terapeuta. Então, eu lidava de uma forma diferente do que eu lido hoje. Então, tem sido mais fácil, muito mais responsabilidade das minhas escolhas, das minhas decisões, do que eu vivo, da forma em que eu falo, da forma que eu me comunico, da forma que eu lido, né, com as pessoas e comigo mesma. Então, é diferente. E diferente, né, do que as pessoas acham que quem é terapeuta, quem tem consciência, né, expandida, que nem eu tenho, de uma forma, né, que eu penso, do que eu trabalho. Eu tenho sim desafios, mas eu lido de uma forma diferente. E aí fica mais fácil, não tem o mesmo peso do que talvez teria a Catiane de antigamente. Catiane, sempre que tem desafios a gente sempre vem, muitas vezes, para somar na vida da gente, né? Você mais do que ninguém sabe disso. Mas também tem motivação. Tem alguma motivação aí que tu pode falar para o pessoal que nos assiste, que nos acompanha aí, que foi assim um marco na tua profissão? Assim, qual foi a motivação assim que mais acelerou, tipo assim, esse processo de terapeuta aí na tua vida? A minha maior motivação é ver o que as pessoas relatam depois que elas recebem uma sessão. Antes mesmo de eu me tornar terapeuta, eu já tinha muito conhecimento, já vinha adquirindo conhecimento, informação, e eu utilizava já esse conhecimento que eu tinha. E foi nesses conhecimentos acessados onde eu tive a primeira prova de que era isso que era para fazer, né? Contribuir com as pessoas através das minhas habilidades, através do que eu, né, tenho, de tudo que eu sou e de tudo que eu represento. Então, minha maior motivação é poder contribuir com as pessoas, ver o sorriso no rosto das pessoas, ver o quão elas são gratas por ter se permitido viver uma experiência diferente, de viver um processo de autoconhecimento e poder curar seus traumas, de resolver seus problemas. E então, a minha maior motivação é ver o resultado, né, que as pessoas têm, ver como as pessoas lidam, né, com as coisas pós-sessão. Com os problemas, né, na própria rotina, da própria vida. Pessoal que vai assistindo aí, não esquece mais uma vez, curte aí, compartilhe o nosso vídeo. Hoje um bate-papo aqui com a Catiane Borba, terapeuta holística. Aqui também, o pessoal que não segue a gente aí no Facebook, já aproveita e já segue aí o Andrei Veguera, aí no Facebook, Andrei do Bom Sucesso do Sul. E falando mais um pouco aí sobre a sua profissão, vamos explicar melhor, né, Catiane, para o pessoal que nos acompanha aí, que nos assiste, que área da vida das pessoas você atua, em que sentido, explica de uma maneira mais ampla, para a pessoa entender melhor a sua profissão, o tipo de pessoas que você atende também, tanto no psicológico, financeiro. Fala um pouco mais sobre isso. Sim. As terapias holísticas,
como que elas funcionam? Por exemplo, você vem com uma reclamação de dinheiro. Você passa por momentos na tua vida onde o dinheiro não fica, ou você não percebe que você não consegue prosperar, que você vai gerando dívidas ao longo do tempo. E então, o que as pessoas mais buscam é sobre o financeiro, sobre dinheiro. Então, a gente trabalha a raiz do problema, a gente olha para a questão, né, que a pessoa traz e vai na raiz do problema. Então, a gente faz uma reprogramação mental, onde é liberado a informação do trauma que está no subconsciente da pessoa. Através de algumas perguntas, a gente vai escavando isso e vai encontrando os bloqueios, a limitação da pessoa, onde se originou, aonde começou aquele problema que gerou problemas, né, com o dinheiro, né, trazendo esse exemplo do dinheiro. E às vezes ansiedade, às vezes um medo, ou qualquer outra coisa é possível ser trabalhado. Então você vem para a sessão e através das ferramentas, né, que eu tenho do Theta Healing, da constelação, do Reiki, de barras, a gente vai liberando essas emoções, vai liberando essas crenças, vai liberando esses traumas, esses bloqueios que tem no teu subconsciente. Então não é visível, o problema não é visível, ele é interno, ele é na sua energia, ele é no seu subconsciente e se manifesta, claro, através do que você vive. Então esse bloqueio, essa raiz do problema vai se manifestando no decorrer da vida, no trabalho, nos relacionamentos, na sociedade, no que você vive, no que você experiencia. E quando a gente reprograma, então, uma crença que te limita, vamos supor que você tenha a crença de que dinheiro é difícil. Então, você vai viver, experienciar situações desafiadoras, né? Para provar que isso é real, que o dinheiro é difícil, que é difícil você ter dinheiro, fazer dinheiro, receber dinheiro. E quando você reprograma, então, a gente traz uma crença fortalecedora e aí você começa a experienciar, então, de um novo jeito. Você começa a ter mais facilidade com o dinheiro, com as questões, né, que envolvem isso na vida. E é claro que é bem mais profundo esses temas sobre dinheiro, sobre crenças, sobre traumas, sobre tudo, né, que for trazer aqui. É tudo muito mais profundo. Aqui a gente não consegue trazer com a profundidade que seria interessante você receber a informação. Mas para você ter ideia, né, para você ter consciência de que tudo é possível resolver, que um problema ele não é definitivo na sua vida, ele pode sim ser ressignificado, ele pode se transformar em algo melhor. Tatiana, explica um pouco para o pessoal também o que é uma sessão de Reiki, o que é uma sessão de Bats. Fala um pouco para o pessoal entender, né, essa área que você atua aí, né, nesse sentido. Sim. As barras, que é o que eu assim tenho mais indicado para as pessoas. Por exemplo, a pessoa não gosta de falar, a pessoa não quer falar coisas da vida dela. Ela só quer vir para a sessão, ela traz a questão, mas ela não quer ficar, não quer passar, né, pelo processo de saber qual é o bloqueio, qual é o trauma. Então eu indico uma sessão de barras, que são 32 pontos localizados na cabeça, aonde eu, terapeuta, energizo esses 32 pontos que estão localizados na cabeça e o teu próprio corpo vai escolhendo o que vai liberar. O teu próprio corpo escolhe o que ele está pronto para liberar, para transformar, qual crença, qual medo, qual problema, qual ponto de vista você tem que está te limitando, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, através desses 32 pontos energizados, né, onde eu toco cada ponto desse que está armazenadas informações de, por exemplo, tem o ponto que a gente chama barra, a banda de poder, por exemplo, tem a banda de implantes. E cada pontinho desse, que tem um nome, ele tem as informações armazenadas e quando a gente energiza essas informações, elas vão se dissolvendo e vão se liberando. E você vai percebendo, às vezes, um alívio instantâneo, você vai percebendo a melhora no teu sono, disposição, criatividade,
você vai resolvendo as questões que antes eram difíceis de você resolver, você vai resolvendo com mais facilidade. Às vezes o dinheiro chega com mais facilidade. Então são inúmeras as coisas que acontecem pós-sessão. E a gente então não tem como trazer uma única coisa que acontece, né? De bom, é claro. As barras não acontece nada de ruim, só acontece coisas boas. E quanto mais você está aberto e disposto a receber, mais você recebe e mais transformações você tem na sua vida. Pessoal que quiser acompanhar a Catiana e os seus trabalhos aí nas redes sociais, pode deixar a Catiana o endereço aí, tanto do Facebook também como do Instagram. Então, o Instagram tá Catiane Borba Mentora. Você pode também digitar lá Catiane Borba e você vai me encontrar no Instagram. No Facebook também está Catiane Borba. Você digita lá, você me encontra, me segue e você vai acompanhar um pouco do que eu trago nas redes sociais de informação. E é isso aí, pessoal. Então, uma conversa hoje com a terapeuta Catiane Borba, terapeuta holística, ela mostrando um pouco em palavras, né, sobre o seu trabalho, né, Catiane, sobre a sua área de atuação nesta manhã de sábado. O pessoal que nos acompanha, que nos acompanhou, que assistiu aí até o final desse vídeo, a gente deixa já aquele abraço e quer deixar umas palavras aí, Catiane, para o público em geral, sobre a sua área e também aí o seu olá para o pessoal que nos acompanha. Ok. Só gostaria de aqui aqui para vocês que as sessões, elas acontecem online. A sessão de barras eu faço somente presencial, não existe sessão de barras online. Então, para você receber uma sessão de barras somente presencial, e as demais sessões, mentoria, acompanhamentos, a gente faz online. Então, é possível você receber online uma sessão, onde quer que você esteja. Inclusive, já fiz atendimentos e faço atendimentos para outras cidades, outros estados, outros países, através dos atendimentos online, que nos possibilitam, então, expandir e atingir um público muito maior. E é claro que eu gosto muito também, né, de trazer o presencial, trago encontros presenciais que a gente pode ter essa conversa mais de perto, sentir essa energia juntinho um do outro. E é sempre bom estar reunidos no presencial. E no online também é muito bom. As pessoas têm dúvidas, às vezes, de que uma sessão online não vai ter o mesmo resultado do que presencial, e muito pelo contrário. Todos os atendimentos que eu fiz até hoje online tiveram assim resultados grandiosos. Então não existe essa distância, né? Em relação à energia, em relação ao que a gente trabalha, a forma em que a gente conduz o nosso trabalho como terapeuta, como mentora. Então, o que eu quero dizer para você é que se você está desanimado, desmotivado, se você está passando por um problema e pensa que não tem solução esse teu problema, eu quero dizer para você que sim, tem sim solução. É só você estar disposto, mesmo que você esteja no fundo do poço, você pode escalar e você pode viver algo totalmente diferente. Você pode viver algo grandioso que você talvez nem considerou, nem imaginou ser possível. Então você não é o seu problema, você está passando por um problema e esse problema pode ser resolvido. A vida pode ser ainda melhor. Então é essa mensagem que eu deixo aqui para vocês. E eu também encerro por aqui, agradecendo a cada um do pessoal aí, né, que nos acompanha, que nos acompanhou. Não esquece de curtir o nosso vídeo, né, deixar aquele joinha para nós aí. E se sentir aí que quer fazer uma sessão aí de barras aí com a Catiane, entra em contato com ela. Super indico, né? Fica aí um abraço aí do Andrei Verdeguer, pessoal que nos acompanha nas redes sociais também, aquele abraço para vocês. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Obrigado, Catiane. Gratidão, Andrei, pelo convite e um abraço a todos. E nos sigam aí nas redes sociais, entre em contato, tire suas dúvidas e se permita viver algo novo, algo diferente que você vai agradecer.